RFI Convida. Maria Emília Alencar. RFI convida hoje Vladimir Safatli, filósofo e professor da USP, colunista da Folha de São Paulo. E Vladimir está aqui em Paris dando uma série de aulas na Universidade Paris 7. Olá, Vladimir. Bom dia. Prazer em ter vindo aqui na Rádio França Internacional para nos dar essa entrevista. É um grande prazer. Vladimir, você escreve regularmente sobre política, né, brasileira, você participa ativamente com as reflexões, você é filósofo. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: qual é a palavra que define hoje a situação política no Brasil num ano eleitoral, talvez ano de todos os riscos? Desagregação. O Brasil é um país em desagregação. A sua experiência de constituição de uma democracia liberal minimamente sustentável, ela foi um fracasso, né? Eu diria que o pacto que produziu a nova república, ele mostrou completamente o seu esgotamento, né? Então, o que nós vivemos agora é um momento de degradação institucional, degradação dos atores políticos, né, e de brutalização dos conflitos sociais, que tende, ao meu ver, a piorar, na verdade. E você aqui nesse giro aqui internacional, qual é a percepção que você está sentindo das pessoas aqui, desconcertadas? Porque, inclusive, tem que ser um especialista em justiça para entender a situação do Brasil. Eu dei algumas conferências aqui na Inglaterra sobre a situação brasileira, né? Veio me pedido fazer isso, né? E a impressão que dá é de espanto muito grande, porque é sempre bom lembrar que há 5, 6 anos atrás o Brasil era considerado, digamos assim, a bola da vez, né? Ele era visto como uma potência emergente, né? Você pegava a análise do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, eles diziam que agora, em 2018, o Brasil seria a 5ª economia do mundo, né? E, de repente, quer dizer, todo esse cenário, que não era só um cenário de governo, era um cenário, de uma certa maneira, assumido por todos os atores econômicos mundiais, esse cenário se desagregou de maneira muito rápida. Então, todo mundo tem essa sensação de o que de fato aconteceu, como assim, entendeu? Uma esperança que era para muita gente, não só no Brasil, mas para a América Latina e para muitos países. De fato, como eu falei, quer dizer, não era só uma análise do governo brasileiro, era uma análise que era partilhada por todos, né, de que a economia brasileira era sólida, de que o processo democrático brasileiro era sólido, né, de que os atores políticos brasileiros estariam sempre presentes de uma maneira muito, muito bem constituída, né, e tudo isso se mostrou completamente ilusório, né, o que coloca uma questão, ao meu ver, muito interessante, que é, afinal de contas, qual é o nível de auto-engano e de auto-ilusão que um país como o Brasil precisa para ser incapaz de enxergar aquilo que é o mais concreto da sua realidade, ou seja, a nossa incapacidade de enxergar a nossa própria fragilidade, nossa crença, por exemplo, de que a gente tinha uma democracia consolidada, sendo que a gente tinha, na verdade, uma transição infinita, uma transição que nunca terminou, nunca, ou seja, você tem estruturas extremamente arcaicas e autoritárias dentro do Estado brasileiro que nunca foram tocadas. Você tem um exército brasileiro que hoje aparece como um ator, né? Isso, diga-se de passagem, nenhum outro país da América Latina é assim, certo? Quer dizer, nós tivemos uma transição da ditadura que nunca foi, de fato, efetivada, né? Inclusive, você tem um trabalho, né, sobre ditadura militar, é um dos estudos. Você, inclusive, por incrível que pareça, nasceu no Chile em pleno ano do golpe militar do Pinochet. Você acha que existe uma possibilidade de um golpe militar no Brasil? Sim, mas sem sombra de dúvida. Eu não teria a menor dúvida a esse respeito, e eu diria um golpe militar mesmo clássico, certo? Você tem 2 cenários possíveis. Uma coisa é certa: as Forças Armadas saíram completamente do seu esquadro normal, dentro de uma democracia liberal, né? E elas são hoje as Forças Armadas são um ator fundamental da política brasileira, coisa que é impensável em qualquer situação minimamente aceitável, certo? Vide a famosa declaração do general Vilas Boas. São várias, né? Quer dizer, não é só a declaração na época do julgamento do Lula, teve declaração uma semana, onde ele faz uma análise do que seriam os problemas brasileiros, uma coisa impensável para um general, certo? Agora, o fato é, você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade do Brasil se transformar numa espécie de Turquia soft,
né? Ou seja, é um país onde você tem um poder moderador que são as Forças Armadas. Então você tem o jogo democrático, que é um pouco uma pantomima, né? Porque você, em última instância, as Forças Armadas definem os limites do processo, né? E se o processo de conflito social entrar numa dinâmica muito mais dura, é possível mesmo um golpe militar no sentido tradicional do termo. E você tem dito que acha que a justiça faz parte dessa gesticulação, dessa pantomima que pode gerar o caos e consequentemente, a força militar. Eu diria que o Poder Judiciário brasileiro é a expressão máxima dessa desagregação, porque é um poder que briga entre si a todo momento, certo? E sem contar que é o poder monárquico da República, é o único poder da República que você não tem nenhum tipo de intervenção direta da população, você não tem escolha nem nada. O Brasil poderia ter procurado modelos mais democráticos, ou até mesmo o modelo norte-americano, onde você tem votação para procurador, né? Mas nada disso se consolidou. Então você tem um sistema no qual é muito evidente você perceber como os atores do Poder Judiciário, eles brigam uns com os outros, eles chantageiam uns os outros, né? Criando uma situação absolutamente insegura, é o mínimo que se possa dizer. Fazendo um exercício de futurologia, a gente está em ano eleitoral. Bom, você acha que tem alguma chance do Lula ser candidato com essa brecha, esse último desdobramento aí da segunda turma, né, do Supremo Tribunal, de transferir parte da delegação premiada da Justiça de Curitiba para São Paulo? Existe alguma chance? Não, nenhuma chance. Eu lembraria que, inclusive, há 2 anos atrás, quando o impeachment ocorreu, eu havia dito que o Lula seria preso, né? Porque o processo era claro, né? Não haveria paralisia dentro desse processo. Eu insistiria só num aspecto. Quer dizer, a partir do momento em que advogados de defesa do Lula foram grampeados, né, pela justiça, que é uma coisa impensável, absolutamente impensável. O Estado não pode grampear o teu advogado, certo? Se o seu advogado também é alguém que está sendo investigado, você tem que saber, então você precisa constituir um outro advogado, é a garantia mínima que você tem, certo? A partir do momento em que conversas dele com a Presidente da República, ex-Presidente da República, foram grampeadas e foram divulgadas no mesmo dia, horas depois, em cadeia nacional, certo? O processo se transformou num processo simplesmente político, né? Então, vamos ver, assim, em relação, se Lula completamente descartado, o cenário que mais circula seria o embate entre um Alckmin e um Bolsonaro, na tua opinião? Olha, eu diria 2 coisas. A primeira é que não vai haver eleição em 2018. Ok. Sim, a questão é que tem várias maneiras... simplesmente não haverá. É que tem várias maneiras de não haver eleição. O Brasil teve eleição até 1930 e nunca sem eleição. A gente criou essa figura, eleição sem eleição. A gente vai ver uma coisa parecida. Ou seja... Uma eleição indireta? Não, uma eleição, mas uma eleição no interior da qual, quer dizer, você tira os candidatos que podem, à sua maneira, ir contra o interesse de quem deve ganhar, certo? Você impede um candidato aqui, impede outro candidato ali, você queima esse, queima aquele. Okay. A justiça, no caso? Que já aconteceu, e se precisar acontecer de novo, eles vão fazer isso, não tem o menor problema. Segundo elemento, o Bolsonaro é como a Marine Le Pen na França, é um candidato feito para nunca ganhar. A função dele não é ganhar, a função dele é outra. A função dele é, primeiro, jogar a pauta do debate à direita, né? E segundo, é criar uma situação na qual qualquer um que for com ele no segundo turno ganha. Entendeu? Então, que é um pouco o cenário que a gente viu na França, o cenário Macron, ou seja, alguém que não tinha base política nenhuma, certo? Mas ele passa para o segundo turno, dentro com uma anticandidata, ele ganha. Não tem... Para terminar, então, todo mundo vai, se for esse cenário, e se no caso de acontecer as eleições, o brasileiro, grande parte dos brasileiros democratas serão obrigados a fazer o frustrante voto útil. Esse é o jogo, esse de fato é o jogo, porque ninguém vota nesses candidatos por convicção, entendeu? Você não consegue fazer alguém votar em convicção, basta você ver, depois de tudo que aconteceu dentro da política brasileira, o PT é o partido que tem 20% de aprovação, é o maior partido de aprovação, o próximo tem 4, 5%. Entendeu? Então, ou seja, você percebe, por mais que a gente possa ter 1 milhão de críticas contra o PT, quer dizer, ele tem um eleitorado orgânico, que é como é desvinculado. Os outros partidos não têm. Então ninguém vota por convicção, você vota por ser contrário a. Então é isso que essa vai ser a dinâmica agora.
Ok. Muito obrigada, Vladimir Safatli, filósofo e professor da Universidade de São Paulo. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado.